Qual é o melhor clay para iniciante? Então galera, sou Eduardo Cinto e vim aqui fazer um vídeo mostrando os clays que nós temos aqui na Ginclay. Muita gente me pergunta, vou começar agora, qual clay que eu uso? Eu costumo dizer que não tem clay para iniciante. O ideal é você experimentar todos os clays, tá? E ver qual clay que você gosta mais. Mas também é bom saber de onde você vem, o que você já usou. Você vem da argila, normalmente você vai para plastilina. Eu venho do epóxi, normalmente você vai para clays mais duros. Tá? Isso normalmente é assim. E quando eu costumo fazer o seguinte, eu mostro, por exemplo, o clay soft, que é um clay bem macio. Então assim, e uma coisa, quando você pega a massa, o pessoal fala, nossa, mas é duro. Não é duro. Se você apertar no meio do bloco, você vai sentir uma dureza a mais, mas você percebe a dureza da massa apertando no cantinho. Ó, a massa fácil. Já se você pegar um clay hard, no meio parece um tijolo. E no canto também está duro, porque é uma massa dura. Certo? Então, você precisa entender que cada clay mole ou duro tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Os clays moles, as massas moles, são mais fáceis para você começar a escultura, para você blocar. Para quem não sabe, blocar é esboçar a escultura. Então você vai subir a escultura mais fácil com uma massa mole. Ela é mais rápida. Só que lá na frente, se você pretende detalhar bastante e futuramente fazer molde, a massa mais dura é melhor porque ela vai te dar mais tranquilidade no manuseio da escultura e no processo de molde. Transporte, processo de molde, vamos dizer que você vai fundir em bronze, você vai ter que levar essa escultura até a função. Se é uma massa mole, você vai ter que tomar muito cuidado com o transporte, porque qualquer batidinha, ela amassa. Então, tem que tomar mais cuidado com a escultura com massa mole. Lógico, massa dura também, você não vai largar e jogar de qualquer jeito, mas ela estraga menos do que uma escultura feita em massa mole. Por exemplo, isso aqui é uma escultura feita em plastilina para peças grandes, pelo Mário Pitangui, na Comic Con. Ele estava no nosso stand, ele fez lá. Está feita em plastilina. Se eu pegar aqui, ó, só um pouquinho de força, qualquer apertadinha, ela é mole, ela amassa, muito fácil. Isso aqui está a temperatura ambiente. Entendeu? Então ela é muito mole, ela é ótima para treino e é ótima para peças grandes. Para peças pequenas e que você vai ter que tirar molde, tem clientes que fazem, lógico, mas via de regra, quanto menor a escultura, mais dura é a massa que você vai usar, porque ela vai te dar mais tranquilidade e um refinamento mais fino. Eu penso o seguinte, como eu falei, o bloco confere dureza na massa. Então, esse aqui é um bloco de plastilina. Se você pegar aqui, parece dura, mas o canto está mole. Agora se você pega um bloco de C15, que é o clay mais duro que nós temos, é bem duro. Você aperta no meio, parece um tijolo de granito. Agora você aperta no canto, continua muito duro. Então se você fizer uma escultura em C15, tamanho real, vai parecer que você está esculpindo em granito. E o detalhe vai estar duro também. Já em plastilina, o volume grande da escultura vai estar duro, mas se você apertar o dedo no detalhe, ela vai estar mole, certo? Então assim, uma escultura grande, é legal você usar uma massa mais mole, até para te poupar teus dedos. Porque assim, mesmo sendo mole, é recomendado aquecer a massa, que isso é uma coisa que todos os clays amolecem com o calor e endurecem com o frio. Então assim, se vou fazer uma escultura grande, é interessante você usar uma massa mole e mesmo sendo mole, você esquentar ela numa estufa ou num forno de luz, enfim, porque você vai poupar seus dedos. E uma massa dura, você vai usar para peças pequenas, pode usar para peças grandes? Pode, mas o ideal é que você saiba anatomia, não vou dizer de cor, mas que você saiba muito bem a anatomia. Por quê? Se você coloca a massa, por exemplo, você está fazendo a escultura, coloca a massa aqui, mas ela está errada, ela tinha que estar aqui. Se é uma massa mole, você arruma isso muito fácil. Se é uma massa dura, você vai ter que rastelar, ou tirar aquela massa toda e colocar no lugar certo. Ou
mover ela para o lugar certo. Isso numa massa dura, que normalmente a massa na escultura já está fria, isso demora mais. Se você errar muito, você vai acabar ficando frustrado. Então, para treino, o ideal é uma massa mole, certo? Vamos lá. Agora, o pessoal também me pergunta muito, qual a diferença das massas cinzas e das massas marrons? Os clays cinzas são clays mais oleosos, tá? Eles funcionam muito bem para peças orgânicas, tá? Agora, por exemplo, se você quer fazer uma peça geométrica, por exemplo, a indústria automotiva, ela usa os clays para fazer os protótipos dos carros. Até hoje não vai mudar tão cedo. Eles usam a massa marrom porque ela te dá um resultado melhor em peças geométricas, porque ela é uma massa mais seca. Então ela vai te dar um resultado, por exemplo, uma superfície reta, com as ferramentas corretas, ela vai te dar um resultado melhor. Tá? Nos clays cinzas nós temos 5 tipos: soft, médio, firme, extra firme e hard. Certo? Do soft sendo mais mole e o hard mais duro. Tá? Cada um é um pouquinho mais duro que o anterior. Por que tem tantas diferenças? Para você poder escolher a massa que mais se adequa ao que você quer fazer, sem precisar ficar fazendo mistura de massa. Certo? Os clays marrons, a gente tem o C9, C10, C12 e C15. Sendo que o C9 e o C10 são muito parecidos, o C10 é um pouco mais duro, desculpa, o C10 é um pouco mais seco. Eles estão mais ou menos na dureza do clay firme, para equiparar as cores. O C12, mais ou menos na dureza do extra firme. E o C15, ele é bem mais duro que o clay hard. Tá? Então, o C15, ele já começa a ter características de cera, o que nos leva a ceras. Tá? Ceras, nós temos 3 tipos de cera. A cera Toy, que é essa amarela, a MaxCast, que é a marrom, e a cera ProCast, que voltou agora há pouco tempo, a pedido de clientes. O pessoal da Claytrix, o Igor da Claytrix pediu, o Igor e o Ricardo. Tá? Vamos lá, diferença. A cera Toy é uma cera que é usada há muitos anos na indústria de brinquedos, que é a que se usa para cera perdida, para processo de eletrodeposição de cobre para vinil. Então, é essa cera que se usa. Ela não tem ponto de massa, se você aquecer ela vai ficar totalmente líquida, e ela é excelente, é muito precisa para você fundir uma peça, tá? E refinar essa peça. A MaxCast, como os clays, se você aquecer ela tem um ponto de massa muito legal que você consegue modelar com ela, tá? E também é uma cera dura, bem dura, que você vai conseguir refinar bastante. A ProCast já é uma cera que ela não tem um ponto de massa tão legal quanto a MaxCast, mas ela flui muito bem quando você está usando o Wax Pen, que aliás é uma ferramenta extremamente necessária para trabalhar com cera. Tá? Então assim, ela é mais dura que a MaxCast e funciona muito bem com a Wax Pen. Tá? Para aquecer a massa, quais são os métodos de aquecimento das massas? O ideal é você usar uma estufa de lâmpada. Tá? Você pode usar também um secador de cabelo e um soprador térmico. Não é ideal, porque assim, você vai pegar o soprador térmico e vai ficar lá segurando ele, jogando vento quente na massa, em vez de estar modelando. Então, funciona? Sim, mas não é ideal. O ideal mesmo é o forno de luz. Quer ver o forno de luz aqui? O forno de luz não é nada mais do que uma caixa. Você vai colocar 2 lâmpadas, uma bandejinha e um dimmer para controlar a intensidade da luz, consequentemente a intensidade do calor que você vai gerar, que vai ser gerado por ele. Tá? Você vai colocar a massa lá dentro, tira do saco, coloca lá dentro da bandeja e deixa ele lá. Regula a intensidade, você vai achar o teu ponto ótimo, que pode variar de acordo com a dureza da massa e de acordo com o seu gosto pessoal. Então, por isso não existe uma regra definida, tal massa, tantos graus. Tá? Isso você vai achar de acordo com o seu gosto também. Tá? Outra opção de aquecer a massa, você não tem nada para aquecer a massa, não tem secador de cabelo, não tem soprador térmico, não tem estufa. Faz o seguinte, pega um balde, vai no seu chuveiro, põe lá na setagem mais quente, enche o balde, tira a massa do saco e mergulha lá na água quente. Vai funcionar. Logicamente, você vai ter que lidar com a água, capaz de fazer um pouco de meleca,
mas a massa não reage com a água, então ela não vai estragar, não vai acontecer nada com ela, ela vai amolecer, tá? Você só vai estar um pouco de meleca de água, então você tem que lidar com isso. Muita gente me pergunta, posso esquentar a massa no forno da cozinha e no micro-ondas? Não, não pode. Você vai estragar a tua massa. Primeiro, o forno de cozinha é muito quente. Você vai queimar a massa além de fazer meleca dentro do forno. Micro-ondas, ele é feito para aquecer a água que tem nos materiais. O clay é a base de ceras e óleos, ele não tem água. Então você vai estragar a tua massa. Não vale a pena arriscar. Eu queria saber com vocês qual que é a massa preferida de vocês, tá? Então comenta aqui embaixo no comentário. Eu quero saber o que vocês acham. Uma coisa, gente, que é muito importante é você testar as massas. Para isso, a gente tem o kit de amostras. Você pode pedir esse kit de amostras na loja virtual. Você coloca uma única unidade das amostras e você vai receber todas essas amostras. Uma amostra de cada massa. Tá? Então, tem os 5 clays cinzas, os 4 marrons, as 3 ceras e a plastilina. Pode ser, eventualmente, que, como são muitas durezas, pode ser que de repente uma ou outra esteja faltando na hora que a gente vai montar o teu kit. Mas tudo que tiver disponível, a gente vai mandar para você quando você fizer o pedido das amostras na loja virtual junto com o seu pedido. Eu vou pagar o frete só para mandar as amostras? Pode ser. Ou o que eu recomendo para os meus clientes, assim, vou testar as amostras? Beleza, você vai precisar de ferramenta. Então já pede um jogo de ferramenta junto. Ou solvente, ou arame de esqueleto. Você divide o frete com as amostras com um outro produto. Então você já aproveita o frete para pedir alguma outra coisa que você vai pedir a massa depois, só que você não precisa pedir aquilo que você já pediu antes. Então vale a pena. Tá? Segue a gente no Instagram, jim.clay, Facebook, página da Jim Clay. Se inscreve no YouTube, ativa o sininho e é isso aí. Valeu, até a próxima.